Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei nº 9.099, que dispõe sobre os juizados especiais, cíveis e criminais. Eu baixei esta lei no dia 21 de outubro de 2024 no site do Planalto. Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. Dispõe sobre os juizados especiais, cíveis e criminais e dá outras providências. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Os juizados especiais cíveis e criminais, órgãos da justiça ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios, e pelos estados, para a conciliação, processo, julgamento e execução nas causas de sua competência. Artigo 2º. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Capítulo 2 dos Juizados Especiais Cíveis, seção 1, da competência. Artigo 3º. O juizado especial cível tem competência para a conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas. Inciso 1. As causas cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo. 2. As enumeradas no artigo 275, inciso 2 do Código do Processo Civil. 3. A ação de despejo para uso próprio. 4. As ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso 1 deste artigo. Parágrafo 1º. Compete ao juizado especial promover a execução, inciso 1, dos seus julgados. 2. Dos títulos executivos extrajudiciais, no valor de até 40 vezes o salário mínimo, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 2º. Ficam excluídas da competência do juizado especial as causas de natureza alimentar, fiscal e de interesse da fazenda pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Parágrafo 3º. A opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido nesse artigo, excetuada a hipótese de conciliação. Artigo 4º. É competente para as causas previstas nesta lei o juizado do foro. Inciso 1. Do domicílio do réu ou a critério do autor do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. 2. Do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. 3. Do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para a reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no fórum previsto no inciso 1 desse artigo. Seção 2. Do juiz, dos conciliadores e dos juízes leigos. Artigo 5º. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Parágrafo 6º. O juiz adotará, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo os fins sociais da lei e as exigências do bem comum. Artigo 7º. Os conciliadores e juízes leigos são auxiliares da justiça, recrutados, os primeiros, preferencialmente entre os bacharéis em direito e os segundos entre advogados com mais de 5 anos de experiência. Parágrafo único. Os juízes leigos ficarão impedidos de exercer a advocacia perante os juizados especiais, enquanto no desempenho de suas funções. Seção 3. Das partes. Artigo 8º. Não poderão ser partes no processo instituído por esta lei o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.
Parágrafo 1º. Somente serão admitidas à procuração perante o juizado especial. Inciso 1. As pessoas físicas capazes, excluídos o cessionário de direito de pessoas jurídicas. 2. As pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da Lei Complementar número 123, de 14 de dezembro de 2006. 3. As pessoas jurídicas qualificadas como organização da sociedade civil de interesse público, nos termos da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999. 4. A sociedade de crédito ao microempreendedor, nos termos do artigo 1º da Lei nº 10.194, de 14 de fevereiro de 2001. Parágrafo 2º. O maior de 18 anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação. Artigo 9. Nas causas de valor até 20 salários mínimos, as partes comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado. Nas de valor superior, a assistência é obrigatória. Parágrafo 1º. Sendo facultativa a assistência, se uma das partes comparecer assistida por advogado, ou se o réu for pessoa jurídica ou firma individual, terá a outra parte, se quiser, assistência judiciária prestada por órgão instituído junto ao juizado especial na forma da lei local. Parágrafo 2º. O juiz alertará as partes da conveniência do patrocínio por advogado, quando a causa o recomendar. Parágrafo 3º. O mandato ao advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. Parágrafo 4º. O réu, sendo pessoa jurídica ou titular de firma individual, poderá ser representado por preposto credenciado, munido de carta de preposição com poderes para transigir sem haver necessidade de vínculo empregatício. Artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. Artigo 11. O Ministério Público intervirá nos casos previstos em lei. Seção 4. Dos atos processuais. Artigo 12. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 12-A. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos, computar-se-ão somente os dias úteis. Artigo 13. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo 3º. Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão. Parágrafo 4º. As normas locais disporão sobre a conservação das peças do processo e demais documentos que o instruem. Seção 5 do pedido. Artigo 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado. Parágrafo 1º. Do pedido constarão de forma simples e em linguagem acessível. Inciso 1. O nome, a qualificação e endereço das partes. 2. Os fatos e os fundamentos, de forma sucinta. 3. O objeto de seu valor. Parágrafo 2º. É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, a extensão da obrigação. Parágrafo 3º. O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, podendo ser autorizado o sistema de fichas ou formulários impressos. Artigo 15. Os pedidos mencionados no artigo 3º desta lei poderão ser alternativos ou cumulados. Nesta última hipótese,
desde que conexos e a soma não ultrapasse o limite fixado naquele dispositivo. Artigo 16. Registrado o pedido, independentemente de distribuição e atuação, a Secretaria do Juizado designará a sessão de conciliação a realizar-se no prazo de 15 dias. Artigo 17. Comparecendo inicialmente ambas as partes, instaurar-se-á desde logo a sessão de conciliação, dispensados o registro prévio de pedido e a citação. Parágrafo único. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Seção 6. Das citações e intimações. Artigo 18. A citação far-se-á. Inciso 1. Por correspondência com aviso de recebimento em mão própria. 2. Tratando-se de pessoa jurídica ou firme individual, mediante entrega ou encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado. 3. Sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória. Parágrafo 1º. A citação conterá cópia do pedido inicial, dia e hora para comparecimento do citando e advertência de que, não comparecendo este, considerar-se-ão verdadeiras as alegações iniciais e será proferido julgamento de plano. Parágrafo 2º. Não se fará citação por edital. Parágrafo 3º. Comparecimento espontâneo suprirá a falta ou nulidade da criação. Artigo 19. As informações serão feitas na forma prevista para a citação ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação. Parágrafo 1º. Dos atos praticados na audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes as partes. Parágrafo 2º. As partes comunicarão ao juiz as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação. Seção 7. Da revelia. Artigo 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar de convicção do juiz. Seção 8. Da conciliação e do juízo arbitral. Artigo 21. Aberta a sessão, o juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-se-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no parágrafo 3º do artigo 3º desta lei. Artigo 22. A conciliação será conduzida pelo juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo 1º. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. Parágrafo 2º. É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. Artigo 23. Se o demandado não compareceu se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá sentença. Artigo 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma prevista nesta lei. Parágrafo 1º. O juízo arbitral considerar-se-á instaurado independentemente de termos de compromisso com a escolha do árbitro pelas partes. Se este não estiver presente, o juiz convocá-lo-á e designará de imediato a data para a audiência de instrução. Parágrafo 2º. O árbitro será escolhido dentre os juízes leigos. Artigo 25.
O árbitro conduzirá o processo com os mesmos critérios do juiz, na forma dos artigos 5º e 6º desta lei, podendo decidir por equidade. Artigo 26. Ao término da instituição ou nos 5 dias subsequentes, o árbitro apresentará o laudo ao juiz togado para homologação por sentença irrecorrível. Seção 9. Da instrução e julgamento. Artigo 27. Não instituído o juiz arbitral, proceder-se-á imediatamente à audiência de instrução e julgamento, desde que não resulte prejuízo para a defesa. Parágrafo único. Não sendo possível a sua realização imediata, será a audiência designada para um dos 15 dias subsequentes, cientes, desde logo, as partes e testemunhas eventualmente presentes. Artigo 28. Na audiência de instrução e julgamento serão ouvidas as partes, colhida a prova e, em seguida, proferida a sentença. Artigo 29. Serão decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência. As demais questões serão decididas na sentença. Parágrafo único. Sobre os documentos apresentados por uma das partes, manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência. Seção 10. Da resposta do réu. Artigo 30. A contestação, que será oral ou escrita, conterá toda a matéria de defesa, exceto a arguição de suspeição ou impedimento do juiz, que se processará na forma da legislação em vigor. Artigo 31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites do artigo 3º desta lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia. Parágrafo único. O autor poderá responder ao pedido do réu na própria audiência ao requerer a designação da nova data, que será desde logo fixada, cientes todos os presentes. Seção 11. Das provas. Artigo 32. Todos os meios de prova moralmente legítimos, ainda que não especificados em lei, são hábeis para provar a veracidade dos fatos alegados pelas partes. Artigo 33. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Artigo 34. As testemunhas, até o máximo de 3 para cada parte, comparecerão à audiência de instrução e julgamento levadas pela parte que as tenha arrolado, independentemente de intimação ou mediante esta, se assim for requerido. Parágrafo 1º. O requerimento para intimação das testemunhas será apresentado à Secretaria no mínimo 5 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. Não comparecendo a testemunha intimada, o juiz poderá determinar sua imediata condução, valendo-se, se necessário, do concurso da força pública. Artigo 35. Quando a prova do fato exigir, o juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico. Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado. Artigo 36. A prova oral não será reduzida a escrito, devendo a sentença referir, no essencial, os informes trazidos nos depoimentos. Artigo 37. A instrução poderá ser dirigida por juiz leigo, sob a supervisão do juiz togado. Seção 12 da sentença. Artigo 38. A sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, com breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo único. Não se admitirá a sentença condenatória por quantia líquida, ainda que genérico o pedido. Artigo 39. É ineficaz a sentença condenatória na parte que exceder a alçada estabelecida nesta lei. Artigo 40.
O juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao juiz togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios indispensáveis. Artigo 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio juizado. Parágrafo 1º. O recurso será julgado por uma turma composta por 3 juízes togados, em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 2º. No recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado. Artigo 42. O recurso será interposto no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 1º. O preparo será feito independentemente de intimação nas 48 horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Parágrafo 2º. Após o preparo, a Secretaria intimará o recorrido para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Artigo 43. O recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspenso para evitar dano irreparável para a parte. Artigo 44. As partes poderão requerer a transição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 13 desta lei, correndo por conta do requerente as despesas respectivas. Artigo 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento. Artigo 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da data, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Artigo 47, vetado. Seção 13. Dos embargos de declaração. Artigo 48. Caberão embargos de declaração contra a sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Artigo 49. Os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Artigo 50. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recursos. Seção 14. Da extinção do processo sem julgamento do mérito. Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei. Inciso 1. Quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo. 2. Quando inadmissível o procedimento instituído por esta lei ou seu prosseguimento após a conciliação. 3. Quando for reconhecida incompetência territorial. 4. Quando sobrevier qualquer dos impedimentos previstos no artigo 8º desta lei. 5. Quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de 30 dias. 6. Quando, falecido o réu, o autor não promover a citação dos sucessores no prazo de 30 dias da ciência do fato. Parágrafo 1º. A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes. Parágrafo 2º. No caso do inciso 1 desse artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isenta pelo juiz do pagamento das custas. Seção 15. Da execução. Artigo 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio juizado, aplicando-se no que couber o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações. Inciso 1. As sentenças serão necessariamente líquidas, contendo a conversão em bônus do Tesouro Nacional, BTN, ou índice equivalente. 2. Os cálculos de conversão de índices de honorários, de juros e de outras parcelas serão efetuadas por servidor judicial. 3. A intimação da sentença será feita sempre que possível na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação,
o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado e advertido dos efeitos do seu descumprimento. Inciso 5. 4. Não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada a nova citação. 5. Nos casos de obrigação de entregar, de fazer ou de não fazer, o juiz, na sentença ou na fase de execução, combinará a multa diária, arbitrada de acordo com as condições econômicas do devedor, para hipóteses de inadimplemento. Não cumprida a obrigação, o credor poderá requerer a elevação da multa ou a transformação da condenação em perdas e danos que o juiz de imediato arbitrará, seguindo-se a execução por quantia certa, incluída a multa vencida de obrigação de dar, quando evidenciada a malícia do devedor na execução do julgado. 6. Na obrigação de fazer, o juiz pode determinar o cumprimento por outrem, fixado o valor que o devedor deve depositar para as despesas, sob pena de multa diária. 7. Na alienação forçada dos bens, o juiz poderá autorizar o devedor, o credor ou terceira pessoa idônea a tratar da alienação do bem penhorado, a qual se aperfeiçoará em juízo até a data fixada para a praça ou leilão. Sendo o preço inferior ao da avaliação, as partes serão ouvidas. Se o pagamento não for à vista, será oferecida a caução idônea nos casos de alienação de bem imóvel ou hipotecado o imóvel. 8. É dispensada a publicação de editais em jornais quando se tratar de alienação de bens de pequeno valor. 9. O devedor poderá oferecer embargos nos autos de execução versando sobre: a linha A. Falta ou nulidade da citação do processo, se ele ocorreu a revelia. B. Manifesto excessivo de execução. C. Erro de cálculo. D. Causa impeditiva, modificada ou extinta da obrigação superveniente à sentença. Artigo 53. A execução de título executivo extrajudicial, no valor de até 40 salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta lei. Parágrafo 1º. Efetuada a penhora, o devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando poderá oferecer embargo, artigo 52, 9, por escrito ou verbalmente. Parágrafo 2º. Na audiência, será buscado o meio mais rápido e eficaz para a solução do litígio, se possível com despesa da alienação judicial, devendo o conciliador propor, entre outras medidas cabíveis, o pagamento do débito a prazo ou a prestação, a dação em pagamento ou imediata adjudicação do bem penhorado. Parágrafo 3º. Não apresentados os embargos em audiência ou julgados improcedentes, qualquer das partes poderá requerer ao juiz a adoção de uma das alternativas do parágrafo anterior. Parágrafo 4º. Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Seção 16 das despesas. Artigo 54. O acesso ao juizado especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita. Artigo 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando: inciso 1. Conhecida a litigância de má-fé.
2. Improcedentes os embargos do devedor. 3. Tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor. Seção 17. Disposições finais. Artigo 56. Instituído o juizado especial, serão implantadas as curadorias necessárias e o serviço de assistência judiciária. Artigo 57. O acordo extrajudicial de qualquer natureza ou valor poderá ser homologado no juízo competente, independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial. Parágrafo único. Valerá como título extrajudicial o acordo celebrado pelas partes por instrumento escrito referendado pelo órgão competente do Ministério Público. Artigo 58. As normas de organização judiciária local poderão estender a conciliação prevista nos artigos 22 e 23 a causas não abrangidas por esta lei. Artigo 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta lei. Capítulo 3. Dos juizados especiais criminais. Disposições gerais. Artigo 60. O juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos tem competência para a conciliação, o julgamento e execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Parágrafo único. Na reunião de processos perante o juízo comum ou tribunal do júri, recorrentes da aplicação das regras de conexão e continência, observar-se-ão os institutos da transação penal e da composição dos danos civis. Artigo 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo para os efeitos desta lei as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Artigo 62. O processo perante o juiz especial orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando, sempre que possível, a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Seção 1. Da competência e dos atos processuais. Artigo 63. A competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração penal. Artigo 64. Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Artigo 65. Os atos processuais serão validados sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Parágrafo 1º. Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo. Parágrafo 2º. A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação. Parágrafo 3º. Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos havidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente. Artigo 66. A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Parágrafo único. Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Artigo 67. A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado da recepção, que será obrigatoriamente identificado, ou sendo necessário por oficial de justiça, independentemente de mandato ou carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Parágrafo único. Dos atos praticados em audiência, considerar-se-ão, desde logo, cientes das partes, os interessados e os defensores.
Artigo 68. Do ato de intimação do autor do fato e do mandato de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. Seção 2. Da fase preliminar. Artigo 69. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, foi imediatamente encaminhado ao juiz ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Artigo 70. Comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, será designada a data próxima, na qual ambos sairão cientes. Artigo 71. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a Secretaria providenciará a sua intimação e, se for o caso, a do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta lei. Artigo 72. Na audiência preliminar, presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. Artigo 73. A conciliação será conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Os conciliadores são auxiliares da Justiça, recrutados na forma da lei local, preferencialmente entre bacharéis em direito, excluídos os que exerçam funções na administração da justiça criminal. Artigo 74. A composição dos danos civis será reduzida escrito e, homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível, terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Parágrafo único. Tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Artigo 75. Não obstida a composição dos danos civis, será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal, que será reduzido a termo. Parágrafo único. O não oferecimento da apresentação da audiência preliminar não implica a decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Artigo 76. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta. Parágrafo 1º. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até metade. Parágrafo 2º. Não se admitirá a proposta se ficar comprovado. Inciso 1. Ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. 2. Ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa, nos termos desse artigo. 3. Não indicarem os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida. 3. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor, será submetida à apreciação do juiz. Parágrafo 4º. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos.
Parágrafo 5º. Da sentença prevista no parágrafo anterior, caberá apelação referida no artigo 82 desta lei. Parágrafo 6º. A imposição da sanção de que trata o parágrafo 4º desse artigo não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no mesmo dispositivo, e não terá efeitos civis, cabendo aos interessados propor ação cabível no juízo cível. Seção 3 do procedimento sumaríssimo. Artigo 77. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação de pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz, de imediato, denúncia oral, se não houver necessidade de diligência imprescritíveis. Necessidade de diligências imprescritíveis. Parágrafo 1º. Para o oferecimento da denúncia, que será elaborada com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Parágrafo 2º. Se a complexidade ou circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes, na forma do parágrafo único do artigo 66 desta lei. Parágrafo 3º. Na ação penal de iniciativa do ofendido, poderá ser oferecida queixa oral, cabendo ao juiz verificar se a complexidade e as circunstâncias do caso determinam a adoção das providências previstas no parágrafo único do artigo 66 desta lei. Artigo 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado por designação de dia e hora para audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados. Parágrafo 1º. Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado na data da audiência de instrução e julgamento, devendo ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo 5 dias antes da sua realização. Parágrafo 2º. Não estando presentes o ofendido e responsável civil, serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecimento à audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 3º. As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista do artigo 67 desta lei. Artigo 79. No dia e hora designados para audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 desta lei. Artigo 80. Nenhum ato será adiado determinando o juiz, quando imprescindível, a conduta coercitiva de quem deva comparecer. Artigo 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e a testemunha de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. Parágrafo 1º. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. Parágrafo 1º-A. Durante a audiência, todas as partes demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas. Inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos.
2. A utilização de linguagem, de informações ou de material que ofenda a dignidade da vítima ou de testemunhas. Parágrafo 2º. De todo ocorrido na audiência será lavrado termo, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Parágrafo 3º. A sentença, dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Artigo 82. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação que poderá ser julgada por turma composta de 3 juízes em exercício do primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Parágrafo 1º. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e pedido do recorrente. Parágrafo 2º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 3º. As partes poderão requerer a transcrição da gravação da fita magnética a que alude o parágrafo 3º do artigo 65 desta lei. Parágrafo 4º. As partes serão intimadas da data de sessão de julgamento pela imprensa. Parágrafo 5º. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acordo. Artigo 83. Cabe embargos de declaração quando, em sentença ou acórdão, houve obscuridade, contradição ou omissão. Parágrafo 1º. Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de 5 dias, contados da ciência da decisão. Parágrafo 2º. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Parágrafo 3º. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Seção 4. Da execução. Artigo 84. Aplicar exclusivamente pena de multa, seu cumprimento far-se-á mediante pagamento da Secretaria do Juizado. Parágrafo único. Efetuado o pagamento, o juiz declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando nos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Artigo 85. Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa da liberdade ou restritiva de direitos, nos termos previstos em lei. Artigo 86. A execução das penas privativas de liberdade e restritivas de direitos ou de multa acumulada com estas será processada perante o órgão competente nos termos da lei. Seção 5. Das despesas processuais. Artigo 87. Nos casos de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos ou multa, artigos 74 e 76, parágrafo 4º, as despesas processuais serão reduzidas conforme dispuser lei estadual. Seção 6. Disposições finais. Artigo 88. A hipótese do Código Penal e da legislação especial dependerá de representação a ação penal relativa aos crimes de lesões corporais leves e lesões culposas. Artigo 89. Nos crimes em que a pena mínima combinada for igual ou inferior a 1 ano, abrangidas ou não por esta lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo por 2 ou 4 anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena. Artigo 77 do Código Penal. Parágrafo 1º. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado ao período de prova sob as seguintes condições. Inciso 1. Reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2. Proibição de frequentar determinados lugares. 3. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz. 4. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
Parágrafo 2º. O juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Parágrafo 3º. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar sem motivo justificado a reparação do dano. Parágrafo 4º. A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado no curso do prazo por contravenção ou descumprir qualquer outra condição imposta. Parágrafo 5º. Expirado o prazo sem revogação, o juiz declarará extinta a punibilidade. Parágrafo 6º. Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo. Parágrafo 7º. Se o acusado não aceitar a proposta prevista nesse artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. Artigo 90. As disposições desta lei não se aplicam aos processos penais cuja instrução já estiver iniciada. Artigo 90-A. As disposições desta lei não se aplicam no âmbito da justiça militar. Artigo 91. Nos casos em que esta lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. Artigo 92. Aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código Penal e de Processo Penal no que não forem incompatíveis com esta lei. Capítulo 4. Disposições finais comuns. Artigo 93. Lei estadual disporá sobre o sistema de juizados especiais cíveis e criminais, sua organização, composição e competência. Artigo 94. Os serviços de cartório poderão ser prestados e as audiências realizadas fora da sede da comarca, em bairros ou cidades a ela pertencentes, ocupando instalações de prédios públicos, de acordo com audiências previamente anunciadas. Artigo 95. Os Estados, Distrito Federal e territórios criarão e instalarão os juizados especiais no prazo de 6 meses a contar da vigência desta lei. Parágrafo único. No prazo de 6 meses contado da publicação desta lei, serão criados e instalados os juizados especiais itinerantes, que deverão dirimir, prioritariamente, os conflitos existentes nas áreas rurais ou nos locais de menor concentração populacional. Artigo 96. Esta lei entra em vigor no prazo de 60 dias após a sua publicação. Artigo 97. Ficam revogadas a Lei nº 4.611, de 2 de abril de 1965, e a Lei nº 7.244, de 7 de novembro de 1984. Brasília, 26 de setembro de 1995, Fernando Henrique Cardoso. E assim concluímos a leitura de hoje. Bons estudos e até o próximo vídeo.